Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou falar desse cantinho aqui que eu tenho que seguir a minha cola, que a minha memória já não permite mais guardar três, 4 folhas na mente. Vamos lá. Bem-vindos, para a nossa reflexão da noite. E hoje nós vamos conversar, por coincidência, a mensagem que o Rossi leu, encontro daquilo que eu vou falar também um pouquinho com vocês. Então nós vamos falar como é que nós vamos criar, como é que nós vamos fortalecer os laços de amor e como que nós poderíamos também criar uma redoma de proteção espiritual para aqueles aos quais nós mais amamos, a nossa família. Então, mais uma vez, boa noite, mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, rapidinho, uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem junto comigo aqui agora. Que vocês fechassem os olhos por 5 segundos. Durante esse tempo que vocês estarão com os olhos fechados, mentalizasse o final do dia, o final da noite, a hora que vocês se recolhem dentro de casa, imagine a porta fechada. É só isso que eu queria que vocês imaginassem. Bom, muitas vezes, quando a gente gira a chave da porta, a gente fecha, a gente pensa que nós estivéssemos entrando num lugar, eu diria assim, totalmente isolado. Entrei dentro de casa, fechei a porta, agora estou lá isolado. Mas a doutrina, ela nos ensina que o nosso lar, ele não é feito apenas de parede de tijolos. A doutrina espírita nos ensinou e nos ensina que o nosso lar, ele tem paredes de sentimentos, de pensamentos. Então, quando nós fechamos a porta do nosso lar, a gente não está bem isolado, porque as paredes do nosso lar, ela está toda impregnada de pensamentos. Quais pensamentos? Daqueles que congregam dentro do nosso lar, da nossa casa. Então hoje nós não viemos aqui para falar de uma obrigação religiosa ou até mesmo de um ritual mecânico. O que nós viemos falar hoje aqui sobre o Evangelho do Lar. Eu trouxe a frase ali que Joana de Ângeles já nos dizia: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus pares para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Quem aqui faz o Evangelho no lar? Vamos verificar o poder que tem o Evangelho no lar. Vocês sabem da dimensão que é fazer o Evangelho no lar em casa? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Bom, então sejam todos bem-vindos aqui, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar. E eu vou falar com vocês sobre a gênese espiritual, o lar na visão espírita. E a gente, aproveitando a mensagem que o Rossi disse, a gente sabe que o nosso lar, na visão espírita, ele não é apenas um abrigo biológico ou simplesmente uma construção de alvenaria. Já pararam para imaginar isso? O nosso lar, ela é uma oficina de aperfeiçoamento moral. Como bem colocou ele, dentro do nosso lar, na nossa pequena sociedade ali, 3, 4, 5, 6, eles estão justamente conosco para que nós possamos nos reajustar com eles enquanto estamos caminhando juntos. Então não adianta nós pensarmos algo grandioso fora daquele ambiente se você já não conseguiu nem dominar aquilo lá. Então, por isso que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o Evangelho no lar.
Segundo o livro dos Espíritos, ele diz que a família é um agrupamento de almas e que todos os membros dessa família, do lar, necessitam de mútuo aprendizado, né? E o título, quando eu disse lá no início, Luz da Redoma Doméstica, na verdade eu estou sugerindo que o lar funcione como uma proteção, né? Uma redoma, mas que essa proteção ela só se torna efetiva quando iluminado pelo conhecimento superior. Então, vou trazer para vocês aqui uma imagem. Está vendo essa imagem? Quando a gente fala dessa redoma, dessa proteção, o lar que é feito, o Evangelho no lar, aquela proteção, aquela luz azul ali, nós vamos fundamentar um pouquinho em cima da doutrina, o que é essa luz azul. A gente percebe que ela protege, não sei se vocês conseguem ler ali, coloquei algumas coisas, né? A angústia, a obsessão, a discórdia, dentre outras situações que nós conhecemos da doutrina. Então a gente tem que imaginar, né, o nosso lar, quando fazemos o Evangelho no lar, né, com aquela redoma de proteção ali, e eu vou explicar para vocês, né? A fundamentação teórica desta prática remete ao convite de Jesus, quando ele nos diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E o Espiritismo, ele amplia essa visão, explicando que a reunião em torno do Evangelho, ela atrai uma falange de espíritos protetores que vão higienizar o nosso ambiente fluídico, né, o ambiente da casa. Então, quando nós realizamos o Evangelho no lar, entendamos, nós temos ali uma falange de espíritos protetores que vão estar higienizando o nosso lar. E sem essa luz, a redoma doméstica que eu disse lá no início, ela já não se torna tão clara desse jeito, ela se torna opaca, né? E por quê? Então, quando ela se torna opaca, ela acaba por permitir a infiltração de vibrações da angústia, de discórdia, de obsessão, que circulam nas grandes metrópoles e no psiquismo coletivo. Eu vou sempre intercalando, vamos falar um pouquinho do Evangelho, nós vamos também fundamentando, né, com base na doutrina, aquilo que eu digo para vocês. Mas vamos lá, o que é o Evangelho no lar? Está bem claro, o Evangelho no lar. Uma reunião semanal dos moradores da casa para os estudos das lições cristãs. Mais um pouquinho na frente eu vou falar, né, sobre que estudo, para que esse estudo? Esse estudo é para nós. Nós refletirmos como é que nós agimos durante o dia, como que nós agimos dentro do lar com os nossos familiares, para que possamos, a cada dia, a cada momento, nos aperfeiçoarmos, né? Então, o Evangelho no Lar é uma reunião semanal. O objetivo dela, é bom deixar claro que não é uma sessão mediúnica, mas seria um momento de higiene tanto mental e espiritual. E fundamento dela, né? Para que a gente faz? Conectar o lar com as vibrações superiores e, consequentemente, criar aí uma defesa fluídica contra influências negativas. Então, também eu vou falar para vocês o porquê que a gente realiza o Evangelho no lar também. Então, trago ali também, primeiro para a harmonia familiar, que quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente, querendo ou não, naquele momento ali, parece que aquelas arestas que tinha, a gente já começa a parar, a coisa já se toma uma outra proporção. Então seria a melhora do diálogo, né, a compreensão mútua, também a educação dos filhos, né, porque ele exemplifica a fé e os valores éticos, e também para a assistência espiritual, né, porque através da assistência espiritual, através da atração, a presença dos bons espíritos. E aí tem uma coisinha que eu gostaria de explicar para vocês agora, porque no lar onde é feito o Evangelho no lar, ele se torna um posto de socorro. E o principal do Evangelho no lar, eu acho que seria, vou falar assim,
o ponto que a gente não vai esquecer de maneira alguma seria a reflexão sobre as nossas atitudes diárias. Então esse seria, né, o porquê que a gente realiza. Mas vamos verificar também um pouquinho porquê do posto de socorro. Se a gente for olhar no livro Os Mensageiros, André Luiz faz uma visita acompanhado do instrutor Aniceto aqui na Terra. E eles observam que as casas onde se pratica o Evangelho no lar, elas emitem essa luz azulada ali, ó, tá vendo? Ou suave. E ela atravessa o telhado e alcança o plano espiritual. Mas para que será, né? Por que será que acontece isso nos lares ao ter feito o Evangelho no lar? Né? Então, Aniceto nos explica, lá no livro Os Mensageiros, que essas casas, elas tornam-se os postos de socorro. Porque durante aquele momento que nós estamos reunidos, os espíritos protetores, eles aproveitam aquele ambiente de paz para trazer os espíritos sofredores que precisam de auxílio, usando a energia, o ectoplasma, dos encarnados para acalmá-los. Olha que importante isso, né? Então, quando a gente está fazendo o Evangelho no lar, a gente acredita que está sozinho. Não, mas Aniceto, né, explicou, junto com André Luiz, nessa obra dos Mensageiros, que nesse momento, aquela luz azul ali, é a conexão com o plano espiritual, onde eles pegam esses espíritos sofredores que necessitam dessa ajuda, para estar participando ali também e aproveitar da nossa energia. Olha só que coisa tão assim forte, né? A gente pensar que às vezes nós estamos lá sozinhos fazendo o Evangelho lá, eu faço sozinho na segunda-feira, e às vezes a gente já está, nunca estaremos sozinhos, nós já sabemos disso, né? Junto conosco tem uma legião de desencarnados que estão lá nos acompanhando. Agora, quem são eles? Depende daquilo que nós estamos vibrando, depende daquilo que nós estamos pensando. Nesse caso do Evangelho no lar, como a gente vai fazer, nós já vimos aí algumas coisinhas, nós vamos ver um pouco mais sobre o Evangelho no lar, então a gente observa que também o nosso lar passa a ser um posto de socorro, né? Então, vocês poderiam perguntar, mas como é que a gente começa, né? Como é que a gente faz a preparação do Evangelho no lar? Então, coloquei ali de hora, duração, local, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aí é o seguinte: quando ele coloca lá dia e hora, escolher o momento em que todos ou a maioria possam estar presentes. Aí ele coloca a disciplina fundamental. Sabe por quê? Porque os espíritos superiores, você já agendou aquele dia, aquele horário da semana para fazer o Evangelho no lar. Então, quando a gente fala da questão de disciplina, a gente fala disso. Então, eu assumi um compromisso de 7 horas, estar ali junto com a minha família, já preparei tudo, a leitura, preparei a água, fiz toda a preparação, que nós vamos ver um pouquinho à frente aí. A espiritualidade também está lá esperando vocês. Por que ela está esperando? Porque você assumiu um compromisso. Por isso a importância da espiritualidade. Não é fazer o Evangelho lá, não, hoje eu faço 7 horas, semana, não, eu esqueci, eu acho que vou fazer agora. Não tem problema nenhum. Mas o que acontece? A espiritualidade superior, ela tem compromisso. Não vai ficar ali esperando, mas será que vai fazer agora? Será que o babá vai fazer agora? Nós que ele não está lá fazendo comida, como é que ele vai fazer? Não vai. Então, a disciplina, ela é importante para quem faz o Evangelho no lar, nesse sentido, né? Local geralmente na mesa da sala, num lugar tranquilo, e aí pode-se colocar uma água fluidificada para, né, ser utilizada no final da reunião. Vamos lá para o roteiro. Prece inicial. A gente percebe, pelo tempo que eu frequento a doutrina, um grande problema é fazer uma prece. Quer ver se convidasse alguém para vir aqui fazer uma prece inicial, né? Eu acho que ninguém iria aceitar aqui fazer uma prece. Mas a prece, gente, é a coisa mais simples que tem. Se você vier aqui e falar do teu coração, sejam todos bem-vindos, nós vamos iniciar a nossa reunião, e faz um Pai Nosso, ou não tem nada decorado, não precisa de nada. A mesma coisa lá no lar. A prece, ela é algo simples, mas ela tem que partir do coração.
Sabe aquele sentimento que a gente tem, aquela energia, imaginando o que vai acontecer quando eu faço o Evangelho no Lar? É simples. 3, 4, 5 palavrinhas. Se partiu do coração, a prece está feita. Não precisa palavras mirabolantes. Não existe isso. A doutrina não olha isso. A doutrina olha o teu sentimento, aquilo que você vive, aquilo que está dentro de você, em qualquer situação. E depois eu coloquei lá também leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho é uma coisa também bastante interessante, que às vezes as pessoas falam assim, eu abro ao acaso. Quando você abre ao acaso, você corre o risco de você ficar só no meio do livro. E aí eu, quando fiz a leitura, eu fiz 2 vezes a leitura do Evangelho, eu começo lá do início. Vou lá, leio, uma parte, não importa. Vou até o final, depois eu volto novamente num outro momento, mas do começo ao fim. Posso abrir? Pode, não tem problema nenhum. Mas toma cuidado, de repente você fica só na mesma lição. Você vai abrir o livro, vicia, e você não vai sair daquele meio dele. O importante é que se tenha esse roteiro para a gente ter uma sequência. E os comentários breves e focados na aplicação prática da lição. Bom, agora eu vou falar com vocês, então, lembra que eu falei? A gente vai falar um pouquinho do Evangelho e depois eu vou fundamentar, E a função terapêutica, vamos falar assim, o estudo em família, quando nós estamos lá reunidos em casa, ela tem aí uma função terapêutica. Por que terapêutica eu falo, Porque a prática do amor e do estudo. A prática do amor e do estudo, ele acaba criando no lar uma função terapêutica, E diferente daquilo que fala assim, do ritual dogmático, o Evangelho no Lar é uma atividade pedagógica. Porque para a doutrina espírita, nós já cansamos de ouvir isso, a fé ela deve ser raciocinada. E quando a família se reúne para ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, e eu vou falar para vocês, vocês vão concordar comigo. Sabe o que ocorre? Uma reflexão sobre aquilo que nós estamos pensando. Ocorre a educação do nosso pensamento. Querendo ou não, no momento que você está lendo ali, e você praticar isso toda semana, com o tempo você vai se educar de uma tal forma que você vai lá falar, opa, peraí que eu li isso, calma, então você vai e reflete. Por isso que quando nós falamos Evangelho no Lar, e desse semanalmente, no mesmo dia, no mesmo horário, já imaginou? Toda semana, 50 semanas no mês, 45 semanas, não me lembro mais a quantidade, mas já imaginaram vocês, vai criando uma disciplina. A gente vai começar a vigiar o nosso pensamento. Quer ver no dia que antecede, no dia que depois que você faz o Evangelho também, você vai criando um hábito que você vai passar a semana inteira refletindo sobre aquilo que você leu e também pensando naquilo que você vai ler na próxima semana. Então se torna a educação do pensamento. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar também, muito daqueles conflitos, conflitos esses que surgem, na maioria das vezes por falha na comunicação e também pela falta de empatia, acaba querendo, ele ameniza. Todos esses conflitos eles acabam sendo amenizados, E o momento daquele estudo, gente, o momento ali que você está reunido com a família, ele cria uma pausa sagrada nesse automatismo do dia a dia, a gente parece que liga o interruptor de manhã, a hora que acorda, e quando eu fiz a reflexão lá no finalzinho, fechou a porta, desligou, apagou a luz, acabou, Então, quando a gente faz o Evangelho no Lar, ele acaba querendo ou não criando essa pausa para esse nosso dia a dia, para essa coisa automática que a gente faz. E quando nós comentamos, as lições de Jesus sobre a ótica espírita, os membros da família exercitam a escuta ativa e a compreensão das fraquezas alheias. Olha só o poder do Evangelho no Lar, Então, às vezes a gente fala assim, faz o Evangelho, eu faço. Aí senta lá, faz lá no pensamento, lá uma ligação com o plano superior, faz a leitura, reflete um pouquinho. Tá. Mas vocês viram a grandiosidade que é fazer o Evangelho no Lar? Olha quanta coisa que às vezes a gente passa despercebido. Você sabia que era um posto de socorro? O nosso lar se torna um posto de socorro? Já imaginou se todos os lares começassem a fazer o Evangelho? O quanto que nós estaríamos socorrendo de amigos encarnados que vagam
aqui pela terra, né? Então, nós temos aí esse grande benefício. Diria também que fazer o Evangelho no lar é uma ferramenta de reforma íntima coletiva. Porque quando a gente faz a lição do Evangelho, quando a gente reflete, querendo ou não, a gente começa a mudar comportamento, mudar pensamento, mudar cultura. Então a gente, querendo ou não, começa a trabalhar a nossa reforma íntima. E André Luiz, em diversas obras, né, ele demonstra que o pensamento equilibrado, lembra que estamos falando? Já no início estamos falando do pensamento, voltamos a falar do pensamento equilibrado aqui. Ele gera substâncias fluídicas que revitalizam as células. Nós estamos estudando o livro Evolução entre Dois Mundos, né? Então vocês vão ver lá a relação entre o citoplasma e o perispírito. E quando a gente tem o pensamento equilibrado, querendo ou não, acaba por promover em todos nós uma saúde física, uma saúde mental, para todos aqueles que estão no nosso lar, né? Vamos lá, depois vem, olha, nós já fizemos a prece inicial, fizemos a leitura, né? Refletimos sobre a lição, naquilo que nos toca. Aí vem para o momento da vibração. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui, né? O que é vibrar? Vibrar é emitir pensamento de amor e paz. Mas o que eu vou vibrar? Né? A gente às vezes tem o costume de fazer uma coisinha, mas vou colocar ali, nós podemos vibrar pela paz mundial, pelos governantes, pelos doentes e necessitados, pela harmonia da própria casa, pelo próprio trabalho de reforma íntima. E aí, eu vou falar um pouquinho agora sobre vibração, né? Então, digo para vocês que a ciência e a arte de vibrar, eu diria que é a sintonização, vou falar aqui, quando a gente sintoniza com a estação do bem. Como nós sabemos, no universo em que nós vivemos, nada está estagnado, nada está parado, tudo está em movimento. A física nos mostra que tudo é vibração. E a doutrina espírita, mais uma vez, ela revela o que para nós? Que o nosso pensamento é o nosso comando mais potente. Se vocês já estudaram ou vão estudar o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz começa lá na primeira lição, falando do poder do pensamento. O dia que vocês começarem a entender o poder que o pensamento tem, podem acreditar, nós vigiaríamos muito mais. Tem um poder tremendo, dos dois lados, do bem e do mal. Depende daquilo que você vibra, né? Então, quando perguntamos o que é vibrar, a resposta é simples, lá na teoria, né? Mas ela é muito profundo na prática. Porque quando nós vibramos, nós emitimos. Olha a responsabilidade. Então, vibrar é emitir. É transformar a nossa mente em uma antena transmissora que projeta as ondas de luz, ondas de amor, ondas de paz para todo o ambiente ao nosso redor. Mas pode emitir ao contrário também. É só você vibrar. Você vai emitir. E tudo que a gente emite, a lei da física é clara, volta. Então, vocês estão percebendo? Olha só, estão falando de evangelho no lar, mas vocês viram o quanto que a gente vê que acontece e às vezes nós não paramos para pensar? E aí, vamos lá. Então, vibrar não é apenas repetir palavras. Vibrar é sentir com tal intensidade que esse sentimento se torne uma força capaz de atravessar paredes e alcançar corações. E aí eu vou falar para vocês, um pouquinho, quando eu coloquei ali para vocês, vibrar pela paz mundial e pelos nossos governantes. Frequentemente, quem assiste jornal, televisão, a gente vê que a gente olha para essas notícias
eu diria até com tanto de indignação e medo também, né? Mas, no entanto, meus amigos, olha que a gente vibra, trocamos a crítica pela emissão do equilíbrio. E vibrar pelos nossos governantes, vibrar pela paz mundial, é dessa forma que nós estaremos enviando ondas de serenidade que ajudam a dissipar as nuvens de discórdia e orgulho que muitas vezes cercam as decisões políticas. Olha só que interessante, né? Já imaginou, né, a quantidade de lares que a gente tem e se cada um deles fizesse um pouquinho? Já imaginou quando isso aí se soma lá no plano espiritual? O quanto que a gente se melhora o nosso lar, melhora aqueles que estão ao nosso redor? Vocês acreditam nisso ou não? Ou às vezes só porque eu estou falando que a doutrina falou, então vamos vibrar lá? Imaginaram o quanto de poder que tem o Evangelho no lar? Vou falar mais um pouquinho, né? E quando a gente vibra pela paz mundial e pelos nossos governantes, eu diria que aí seria o mesmo que nós, né? Seria uma forma de nós higienizarmos o psiquismo coletivo do planeta, envolvendo os líderes em vibrações de justiça, de responsabilidade, de amor, de paz. Vou ver há quanto tempo? 1 minuto, 2, não tem tempo. O importante é a intensidade, o quanto você vibra. Depois eu coloquei lá para vibrar pelos doentes e necessitados. Olha o poder do nosso pensamento mais uma vez. Então a vibração nesse caso aqui, ela atua como um remédio fluídico. Porque quando pensamos em alguém que sofre, nós estamos projetando sobre essa pessoa substâncias energéticas que ajudam ele a revitalizar suas células. Então, meus amigos, vibrar pelos doentes é oferecer a eles o curativo da alma, auxiliando os médicos espirituais a terem material de qualidade para intervir e também aliviar as dores daqueles que atravessam a provação da enfermidade. Olha só, o poder do Evangelho no lar, né? Mas só vou vibrar para eles então no momento do Evangelho? Não, no momento do Evangelho sim, mas você pode vibrar isso aí o dia todo. Quando você ouve uma notícia, está lá aquilo que remói um pouquinho a gente, que, opa, para, vamos emitir, vamos vibrar alguma coisa que vai chegar lá e volta para nós. Então isso aqui, quando a gente fala lá no Evangelho, vocês perceberam que nós já estamos nos policiando daquilo que mais a gente tem como rotina na nossa vida? Estamos nos educando. E aí vamos lá, pela harmonia da própria casa. Esse aqui eu acho que mais acontece, né, quando a gente faz o Evangelho no lar, né? E esta é a vibração que sustenta aquilo que eu disse lá no início, a nossa redoma doméstica. Porque ao vibrarmos pelo nosso lar, nós vamos estar selando as portas e a janela. Lembra do início lá, quando nós fechamos a porta? Então nós estamos selando as portas e a janela contra as vibrações da irritação, da impaciência e demais coisinhas que acontecem no nosso lar. Não é isso? Olha só, então estamos vibrando pela harmonia no nosso lar. É o momento de envolver cada cômodo, cada familiar, aquela luz azulada de proteção lá no início que nós vimos. Esse é o momento de nós vibrarmos para eles, né? E essa vibração constante, por que a gente fala da disciplina, do dia, do horário? Porque essa vibração, quando ela se torna constante, ela cria aquilo que nós chamamos de clima doméstico, tornando a casa um lugar onde as pessoas vão se sentir à vontade de estar, né? E onde os espíritos protetores conseguem trabalhar com facilidade. Olha o poder do Evangelho. E depois eu coloquei lá, pelo nosso próprio trabalho de reforma íntima, né? Porque é vibrar para nós mesmos também. Porque quando vibramos para nós mesmos, mas não de forma egoísta, tá? Achando que só você merece aquela vibração. Então, vibrou para todos, vibra também para você, tá? Então, vibrar pela própria reforma íntima
quando vibramos pela nossa própria reforma íntima, nós estamos pedindo, né, para a espiritualidade superior, lucidez e força de vontade. Porque para nos melhorarmos, né, já vimos a doutrina espírita, o que falta muitas vezes é falta de vontade. Porque conhecimento a gente tem. Então, nesse momento, vamos vibrar, vamos pedir, né, lucidez, força de vontade. É o momento em que iluminamos nossas próprias sombras, reconhecendo nossas fraquezas, né, o orgulho, a raiva, a vaidade, a preguiça, várias outras, né? E emitindo para o nosso próprio perispírito um desejo sincero de ser uma pessoa melhor amanhã. Quando vibramos nesse momento, a gente diz que é a oração e ação, reforçando o compromisso de que o estudo que fazemos na mesa do Evangelho será aplicado no dia a dia, nas nossas relações, mas primeiramente, naquele pequeno ambiente que nós temos, o ambiente familiar. Não adianta você querer exercitar lá fora, se o seu pequeno ambiente você não está conseguindo fazer dentro dele. Depois, então vamos lá. Então vou dizer para vocês que vibrar, então, né, em uma última análise, um ato de doação. Então, quando nós vibramos, nós estamos doando. E quando nós vibramos, nós estamos nos tornando colaboradores de Deus, ajudando a espalhar a luz em um mundo que ainda caminha entre sombras. Já vamos acabar o Evangelho já estamos acabando, tá? Aí vamos lá, prece de encerramento e água fluidificada. Encerramento, agradecer pelas lições, né, e pela proteção recebida. A água, uma jarra de água, um copo, não sei quantas pessoas vão estar, né? Beber a água que recebeu as energias benéficas durante o estudo. É o remédio da alma para a semana, tá? Agora vamos lá para as dúvidas. Vocês poderiam falar assim, mas posso fazer sozinho? Sim. Né? Os amigos espirituais sozinho, fisicamente, né? Só você ali. Mas está uma legião lá te acompanhando. Tem uma legião, podem acreditar. Está lá te acompanhando, querendo te ouvir pelo pensamento. O que você está emitindo? Então vamos lá, né? E se chegar a visita? Chega a visita, geralmente nesse horário chega, não tem problema nenhum. Todo respeito à educação, convide para participar, explique que você tem esse compromisso, para ele dar uma licencinha um instantinho. Você quer participar? Participa com a gente. Ah, não quero, não, sem problema, só me dá o tempo de eu fazer aqui, depois a gente volta, né? Depois também, criança participa, sim, deve participar, né? Não com a linguagem adequada. Não vai falar uma palavra difícil, pai, o que é isso, pai? Não, utilize uma linguagem, as crianças podem participar, né? Então, meus amigos, chegamos ao final do nosso encontro, né? Mas, eu vou falar para você, o verdadeiro trabalho, ele começa agora, quando cada um de nós aqui, cada um de vocês, atravessar essa porta aqui e for embora desse centro para a casa de vocês. Aí começa o trabalho. Porque a intenção desse comentário aqui de hoje é fazer com que isso, que a gente reflita e que a gente leve um pouco para casa daquilo que foi dito aqui, daquilo que foi pensado, daquilo que foi refletido. Esse é o verdadeiro trabalho, porque morreu aqui, né? Acabou, eu acabei de falar. Mas o que é que vai começar? Vai começar agora. A hora que vocês partirem para casa, vai deitar, vai pensar, falar, nossa, e agora, né? Então, assumir um compromisso de fazer o Evangelho no lar semanalmente, procurar uma obra para ler, comentários familiares que você pretende fazer isso e começar. Então, o trabalho começa agora, né? Então, gostaria de agradecer, né, a cada mente, a cada coração que se permitiu, nesses minutos aqui longos que eu falei aqui, pensar no seu lar com mais ternura. Gratidão aos nossos amigos espirituais, né, porque aqui também tem uma legião de espíritos aqui também ouvindo essa palestra, né, tirando algum proveito, refletindo, e nós não estamos sozinhos. Não estamos, podem acreditar, né? E gratidão também aos amigos espirituais que trabalharam aqui imensamente nesta noite, enquanto, né, nós estudávamos isso aqui para levar as primeiras gotas de paz às suas famílias.
Lembre-se de uma coisa, gente, ó. Não importa se a sua casa é grande, se sua casa é pequena, se sua família é numerosa ou se você vive sozinho. Eu moro sozinho. O Evangelho no lar, a doutrina esclarece. Não precisa de luxo. O Evangelho no lar precisa de boa vontade. Porque ao acenderem essa luz na mesa da sala, vocês estarão dizendo ao universo: nesta casa o amor tem morada e Jesus é o nosso convidado. Então, meus amigos, vão em paz, envolvidos nessa redoma de proteção que construímos juntos, né? Que a luz do Evangelho ilumine cada corredor, cada quarto e principalmente cada coração da sua família. Vou encerrar deixando essa frase aí, né? Evangelho no lar, luz na redoma doméstica, transformando a casa em um templo. Leve a paz para a sua casa. Comece hoje para aqueles que não começam. Obrigado, pessoal, pela oportunidade.